O contador vai lá e devolve, o dono quer fugir. E aí, trazendo mais ainda para o que a gente falou, tá, beleza, se o dono vai fugir, precisa de ajuda, ele quer aplicar, às vezes ele quer aplicar essa mudança, porque, por exemplo, o contador falou para ele, cara, você precisa mudar isso, isso, isso. Só que ele ficou com medo. Só que ele falou, eu preciso fazer, só que preciso de ajuda. Aí ele fala com o sócio dele, no caso, o pai dele, o irmão dele, a esposa dele, muita gente sabe que muitas vezes são a esposa, né, que tá ajudando. Ou, no caso, a esposa que tá vendo a mudança e quer falar com o dono, o técnico. E, cara, como que eles conseguem se conversar para aplicar essa mudança, para pedir essa ajuda? Como que você vai conseguir fazer isso se você tá sozinho ali? Qual que é a luz ali para ele? Por que eles precisam disso? Pedir ajuda? Aff, agora eu tava esperando você fazer essa pergunta. Eu não queria já dar andamento nisso, porque eu tava esperando você fazer uma pergunta dessa. Agora eu vou falar, olha, até agora a gente tava no aquecimento. O jogo vai começar agora. Tem uma triste notícia para dar para o dono da oficina. Você não terá apoio de quase ninguém. Escuta o que eu estou falando. Você não terá apoio de quase ninguém para aplicar mudanças dentro da sua oficina. Eduardo, está louco? Não, não tô. Não tô porque, assim, pelo fato de ajudar donos de oficina, o que eu mais vejo é isso, e a prova viva sou eu, tá? Você vai ter auxiliadores de início de uma certa forma. Por quê? Porque ninguém quer, de uma certa forma, se comprometer. Aí entra, quem tem que se comprometer é você, dono da oficina. É você que tem que se comprometer com você mesmo. Por quê? Porque, de uma certa forma, muitas pessoas elas têm uma enorme dificuldade de conseguir. É só você pegar academias no começo do ano, lotada. Você vai lá até o final do mês, o que acontece? Já está esvaziando. E se você pega lá para fevereiro, março, vai ficar aquela quantidade extremamente reduzida. Que eu imagino que chegue ali a 10%, 5%. Então vamos lá. Para você trabalhar esse ponto da mudança, vai ter que ser vindo de você. Além de vir de você, você vai ter que arranjar uma inspiração interna muito grande para que você possa romper muitas barreiras que acontecerão ao longo do caminho. Lembra que no início eu falei que mudança é dor, mudança não é fácil, mudança às vezes envolve hábitos, envolve crenças, e isso daí, de uma certa forma, você não vai poder se basear muito nos outros. E eu acho que um ponto inicial é a autorresponsabilidade, é a consciência de que você precisa ganhar uma força imensa, juntamente com você e com Deus, para que você possa aí sim aplicar. Por que eu estou falando isso? Porque toda vez que você vai fazer uma organização, e às vezes eu aproveito para passar isso para os donos de oficina, eu falei, use esse momento que você está entrando numa mentoria, num treinamento, como um ponto-chave de virada. Então você comunique a todos ao seu redor. Por que isso? Porque quando você comunica os seus familiares, quando você comunica ali os colaboradores, você já está enviando um comando para o seu cérebro para que você se comprometa com aquilo, para que você tenha testemunhas e que as pessoas saibam que o que vai acontecer ali dentro daquele ambiente vai partir de você. E você vai se comprometer com você e vai começar a criar as estratégias para começar a realmente tudo que você iniciar, você terminar. Que é a iniciativa e a acabativa, que a gente inventa essa palavra aí, porque muitos iniciam e poucos terminam. Então, quando você fala de mudanças, né, isso vai exigir muito de você. Quantas vezes, William, eu ali no momento que eu comecei a fazer um treinamento, que eu lembro até hoje, por que a mudança ela é difícil? Eu fiz um treinamento, né, que inclusive a gente está reunindo um grupo de donos de oficina mecânica para fazer esse treinamento que eu fiz. Vai ser agora em agosto, uma imersão. E aí o que acontece? Quando eu fiz essa imersão, eu saí pilhadaço, a milhão para querer mudar.
Mas eu estava consciente de que eu não ia conseguir mudar tudo de uma vez só. Ia simplesmente mudar de uma maneira que assim ia ter que ser gradativamente. Eu tinha que escolher o que era o principal. Qual que era o principal? Ó, ô Juan, depois eu já entrei em contato com você aí que o negócio vai ser louco, hein? Então, assim, simplesmente eu comecei a pensar, falei, peraí, eu não posso sair tão a milhão porque eles não vão acompanhar o ritmo. E o que que aconteceu? Logo no início do processo, eu sofri muito ataque do seguinte, tipo, meu, você tá ficando louco, né? Por que que você tá querendo fazer isso? Sendo que todo mundo estava consciente de que tudo estava ruim, tudo estava uma porcaria. E aí eu confesso que nos primeiros instantes eu me senti desmotivado pelo ambiente do qual eu mesmo tinha causado e aquilo ali começou a fazer com que minha energia baixasse. Porque eu ouvia coisas do tipo, meu, você não está tendo resultado, não está mudando, isso daí não vai dar certo. E quando você permite que a sua mente receba esse tipo de informação, o que que acontece? Você começa a trilhar. Aí você começa a retornar para aquela zona de conforto maldita e aí os resultados não acontecem. Só que ali eu comecei a me dar conta de que eu falei assim, peraí, meu, por que que eu vou retornar? Por que que eu vou voltar, né, para aquele estágio ruim? Não, eu quero continuar. Eu lembro muito bem que eu passei aí uma semana muito ruim, que eu não tinha nem vontade de sair de dentro de casa, porque ficou um conflito muito grande. Mas aí eu descobri algo que é o outro ponto que a gente tem dentro da mentoria, que é a construção de um propósito. E eu lembrei que eu tinha feito a construção do meu propósito. E esse propósito, ele começou, tipo, tava quase apagando, aí foi quando ele reacendeu. E aí as coisas voltaram, eu voltei no gás, consegui aplicar ali, né? Li um livro no meio desse trajeto aí, que foi A Única Coisa. Então esse livro é espetacular, porque assim, você consegue fazer várias coisas, mas você vai ter que escolher uma única coisa do qual você vai focar naquilo, você vai organizar aquilo, o resultado vai acontecer automaticamente. O que que vai acontecer? Você já vai ver resultado e aí você parte para os outros pontos que é necessário. Tem um ditado que diz que quando você muda, tudo muda ao seu redor. Então, quando você não muda, não espere dos outros. A maioria das pessoas esperam muito dos outros. A mudança espera do colaborador, espera do sócio, espera do cônjuge. E isso nunca vai acontecer. Aí entra no outro ponto que faz parte da pergunta que o William fez, né? É você ter os motivos certos para que você tenha mudança, porque se você tiver um motivo errado, você tá lascado, não vai. Ó, tá vendo? Já tá tendo aí o resultado. Você entende? Então assim, não por maldade, não é de maneira inconsciente. Às vezes você vai ter pessoas que estão muito próximas a você, que vai desestimular você, que vai desincentivar você. E isso daí vai bater muito forte no fundo da alma. Não entenda isso de uma maneira negativa, mas é necessário você ter dentro de você, William, uma raiva muito grande, uma ira, mas é lógico, uma ira com sabedoria, uma ira saudável, de que você não aceita mais viver aquilo que você está vivendo. Você tem que ter ódio da situação que você tem que estar, da situação que você está vivendo, sabe? E um dos motivos ali foi justamente isso. Eu não aceitava mais aquilo. Eu tinha uma raiva tremenda. E essa raiva, ela se transformou num combustível para que praticamente eu meio que tapasse os ouvidos para os estímulos internos não me afetassem naquilo que eu precisava fazer. Então, assim, um dos pontos se eu não tivesse tido essa raiva, essa ira, sabe, enorme para correr atrás disso, jamais eu ia estar aqui, ó, né, num momento de descanso, podendo desfrutar de muitas coisas que trazem o benefício. Então, olha só, a gente falou aí autorresponsabilidade, a gente falou de autoconsciência, a gente falou aí dos motivos errados. Motivo errado não vai levar você para frente, não vai fazer você evoluir de maneira nenhuma. Posso continuar ou você quer fazer mais perguntas? Deixar, né? Você vê que tudo está na mente.
E se você não alimentar isso de maneira nenhuma. Quando a gente fala de mudança, me vem à mente, né, um filme que eu gosto muito, e assim, quando eu assisti ele novamente, ele me trouxe uma visão diferente, que é o Náufrago, né? Todos sabem lá o filme do Náufrago, né? Que era aquele, o Tom Hanks, né? Trabalhava lá na FedEx, né? E tudo para ele era tudo muito cronometrado, era resultado, e ele era muito focado no trabalho dele, tanto que quando acontece o filme ali, ele está numa festa de final de ano junto com a noiva dele, e ali ele recebe um chamado para acompanhar uma entrega muito importante, onde ele entra no avião e de repente aquele avião cai no mar. Boa parte da tripulação que estava junto com ele, ou praticamente tirando ele, todos ali vieram a óbito e ele caiu numa ilha. Então caiu numa ilha onde ele não tinha a mínima ideia de onde ele estava. E ali ele começou num processo de juntar muitas coisas que tinha dentro do avião ali, que eram entrega para aquelas pessoas, ele queria justamente fazer. Guardar aquelas entregas para que assim que ele saísse daquela ilha, ele entregar. E só que ali ele ficou durante anos e anos ali e não conseguia sair daquela ilha. Olha só, ele estava ali numa ilha, tinha um mar imenso, ele não sabia muito bem para onde ir, porque ele não tinha a mínima ideia da localização onde ele estava, mas toda vez que ele tentava romper, né, que ele construía uma embarcação ali, que ele tentava romper para tomar um destino, ó, é o Náufrago. O filme chama Náufrago. E aí o que acontece? Toda vez que ele tenta romper aquela, né, a arrebentação das ondas ali, ele é jogado para trás. E ali ele começava a bater o desespero. Chegou ao ponto dele pensar em suicídio. Né? Ele até armou lá, né, aquele galho e tudo mais. Só que, olha só, ele encontrou o motivo certo para que ele arranjasse forças para sair daquela situação. Que era justamente o quê? Ele tinha deixado uma noiva, ele tinha feito promessas, e ali era o motivo dele, sair dali. Então ali ele se preparou, ele começou a se organizar, fazer uma embarcação com mais estrutura, com mais força, né? Levou um bom tempo para ele construir essa embarcação, até que ele decidiu o dia certinho para colocar essa embarcação na água e romper e conseguir transpassar isso daí. E o que aconteceu? Conforme foi tendo a arrebentação, ele foi passando por aquelas dificuldades, o barco foi quebrando, né? Mas ele conseguiu romper. Só que até ele romper essa barreira, o que aconteceu? Teve muito vento contra, teve muita onda, teve muito medo, teve muitas situações adversas, mas ele conseguiu romper. Depois que ele rompeu, não significa que ele resolveu o problema, que aí ele teve que tomar uma direção, e aí se você quiser saber o restante do filme, não vou dar o spoiler, aí é só assistir. Mas ficou muito marcado para mim esse filme, esse ponto e a situação que o Eduardo viveu, que é esse ponto aí de você romper. A partir do momento que você consegue romper, é onde você consegue ativar neurotransmissores dentro da sua mente, que ali você já mudou o hábito, você já mudou aquela crença, já mudou sua rotina. E aí já não passa mais. Aí você já começa a ver os benefícios. Não significa que está tudo resolvido, não. Você já começa a ver resultados e você fala assim, caramba, só depende de mim para isso. E aí você parte para as outras mudanças. E assim que as outras coisas vão acontecendo, as pessoas que estão ao seu redor já começam a ver de uma certa forma, vão começar a se inspirar. E aí entra num processo de ensino. E aí você vai ter uma comunicação assertiva para que as pessoas que estão ao seu redor comecem a entender que vale a pena mudar, que vale a pena romper, que vale a pena passar essas dificuldades, essas dores. Não são dores simples, não são dores fáceis de aceitar. A mente, né, como a Bíblia diz, né, enganoso é o coração. Então, assim, a Bíblia fala do enganoso é o coração, e a gente fala que a mente mente. Então, a mente, às vezes, ela trabalha muito contra a gente, né? Se a gente não aprender a dominar a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso raciocínio,
ela nos domina, é onde você faz aquilo que não quer, que até o apóstolo Paulo fala numa passagem de Coríntios, né? Aquilo que eu quero, não consigo, mas aquilo que eu não quero, isso faço. Então você vê, tudo está dentro da mente. Quantas coisas você quer fazer e não consegue. Por quê? Porque a sua mente domina você. Agora, a partir do momento que você começa a aprender, a romper, para que você domine a sua mente, aí os resultados acontecem.